Nesse vídeo eu vou te explicar direto ao ponto e sem nenhuma enrolação qual dos dois celulares que é melhor e vale mais a pena atualmente, se é o Realme C67 ou o Xiaomi Note 13 4G. Essa é uma dúvida que muita gente pergunta aqui nos vídeos, então eu vou responder de uma vez por todas. Eu testei aqui o desempenho dos dois em jogos, testei as câmeras, eu testei tudo, cara, então assiste até o final que vai valer a pena e você vai poder escolher melhor o seu celular sem se preocupar. Primeiro de tudo, preço. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar aqui. Esses dois celulares, cara, o Realme C67 e o Xiaomi Note 13 4G, os dois fazem parte da categoria de celulares de entrada, ou seja, eles são feitos para quem só quer um celular rápido que não trava para usar no dia a dia, usando rede social, usando internet, assistindo vídeo no YouTube, abrindo aplicativos no dia a dia, tudo isso sem travar, porém sem gastar muito dinheiro. Se a gente comparar o preço dos dois, o Realme C67 sempre tem o preço mais baixo, isso tanto na internet como também em loja física. Mas assim, pensando nisso, qual que vale mais a pena? Pagar mais caro no Redmi Note 13 ou pegar o Realme C67 que é mais barato? É o seguinte, se a gente analisar a questão do desempenho, a velocidade dos aparelhos, no caso do Realme C67, ele vem equipado com o Snapdragon 685 e tem versões com 6 GB e 8 GB de RAM. Além disso, o Realme C67 também tem aquela memória RAM virtual que a gente consegue adicionar e ela funciona pegando espaço da memória interna e transformando em memória RAM, adicionando mais 8 GB de RAM e totalizando 16 GB de RAM. Agora, no caso do Redmi Note 13 4G, cara, ele é a mesma coisa também. Ele tem o mesmo processador, o Snapdragon 685, e tem também versões com 6 GB e 8 GB de RAM e tem também aquela memória RAM expansível. Ou seja, os dois celulares têm literalmente o mesmo desempenho tanto em jogos como também no uso do dia a dia. Esse processador aí, o Snapdragon 685, garante um desempenho bem legal, que dá pra sair abrindo um monte de aplicativo ao mesmo tempo sem travar e é bom inclusive pra jogar. É claro que não tem como a gente comparar o desempenho dele com um celular super top de linha de R$4.000, porém pra essa faixa de preço, cara, os dois celulares têm um desempenho muito bom, que dá pra jogar aí Call of Duty, PUBG, Free Fire, Roblox, FIFA e a maioria dos jogos da Play Store sem nenhum problema. Mas assim, nesse caso do desempenho, o Realme C67 ganha do Redmi Note 13, né? Já que ele é mais barato que o Note 13 e tem o mesmo desempenho. Ponto positivo pro Realme C67. Enfim, mudando de assunto e falando agora sobre a questão do design e do acabamento dos aparelhos, os dois têm o mesmo acabamento, os dois são feitos de plástico tanto na traseira como também nas laterais, mas é bem resistente. Além disso, os dois celulares têm áudio estéreo, eles têm dois alto-falantes tanto em cima como também embaixo, e os dois têm entrada para fone de ouvido. A diferença aqui, cara, vai ficar na gaveta de chips. Os dois celulares têm entrada para 2 chips e um cartão de memória, porém, a gaveta de chips do Redmi Note 13, ela tem só suporte para um chip e um cartão de memória, ou então 2 chips, porque é uma entrada híbrida ali. Aí nele não tem como usar 2 chips e um cartão de memória, os 3 ao mesmo tempo. Porém, a gaveta de chips do Realme C67, ela tem 3 espaços, aí dá para usar tudo ao mesmo tempo. E assim, quando a gente vai falar de design, cara, isso é bem pessoal. Tem gente que vai achar o Realme mais bonito, tem gente que vai achar o Note 13, mas falando assim de acabamento, deu pra gente ver aí que os dois são bem parecidos. A única coisa do visual desses dois celulares que é inusitado mesmo é aqui no Realme C67, que ele tem essa função chamada mini cápsula. Eu nunca tinha visto isso antes, essa é a primeira vez que eu vejo um aparelho com essa função. Lembra um pouco o Dynamic Island dos iPhones, mas o funcionamento aqui é diferente. No caso aqui da mini cápsula, ela não fica o tempo todo na tela, dá pra gente configurar as coisas aqui, mas ela geralmente aparece de acordo com o que você tá fazendo no celular, tipo mostrar uma notificação, ela aparece na hora que você tá escutando música e por aí vai. É uma função interessante, eu gostei. Enfim, eu já falei do desempenho, os dois têm um desempenho bem parecido, já falei do visual dos dois celulares, mas e sobre as câmeras, hein? Pra muita gente, as câmeras é o que mais importa em um celular, né? No caso do Realme C67, ele tem 2 câmeras atrás. Tem ali uma câmera de profundidade e também uma câmera principal, que é de 108 megapixels Full HD, e na frontal ele tem uma câmera de 8 megapixels Full HD também. E olha só que interessante, o Redmi Note 13 4G tem praticamente as mesmas câmeras. Ele tem 3 câmeras atrás, tem ali uma câmera ultra-wide, uma câmera macro e a câmera principal, que também é de 108 megapixels Full HD, e na frontal tem uma câmera de 16 megapixels Full HD. Olhando assim as especificações, dá pra gente ver que os dois celulares têm praticamente as mesmas câmeras, e o Redmi Note 13 tem uma vantagem ali de ter uma câmera a mais. Ele tem uma câmera ultra-wide, coisa que o Realme não tem. Porém, meu camarada, não é só megapixels que importa não, tá? Uma das coisas que mais importam na hora de saber sobre a qualidade de imagem de uma câmera é o tamanho da lente e também o sensor que é usado na câmera. Olha aí, por exemplo, essas fotos de comparação. Eu tirei as mesmas fotos com os dois celulares, um do lado do outro, e dá pra gente perceber claramente que mesmo os dois tendo a mesma câmera traseira de 108 megapixels Full HD, o Realme C67 tem uma leve vantagem ali na qualidade de imagem. O motivo disso é que o sensor usado no Realme C67 é o ISOCELL HM6. Ele é um pouco melhor que o sensor do Redmi Note 13. Os dois celulares têm câmeras excelentes, dá pra tirar boas fotos pra postar no Instagram, por exemplo. Porém, o Realme C67 ganha por pouca coisa ali. Não é uma diferença muito grande, mas ele ganha pelo menos no quesito definição, ou seja, qualidade de imagem. E olha que legal, inclusive esse sensor aí do Realme, ele consegue dar zoom sem perder a qualidade de imagem. Continuando, agora eu vou falar de alguns detalhes dos dois celulares que
pode passar despercebido, mas que vão te ajudar a escolher qual que vai ser melhor para você. Começando pela bateria, os dois têm uma bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 33 watts, e a gente sabe, né, 5.000 mAh é meio que o padrão do mercado atual, e por isso a bateria facilmente passa de um dia inteiro sem descarregar. Além disso, os dois celulares têm resistência IP64, o que significa que eles são resistentes à poeira, e também tem uma certa resistência à água ali. Se você molhar o celular, por exemplo, na chuva, não tem nenhum problema, não acontece nada. E enfim, uma outra função muito útil também que está começando a vir na maioria dos celulares hoje em dia é o NFC, né? No caso aqui do Redmi Note 13, infelizmente a Xiaomi não colocou NFC nele na versão brasileira. Ele até tem NFC, dependendo do país, porém no Brasil, infelizmente, não tem. O NFC, para quem não sabe, é aquela tecnologia de fazer pagamento por aproximação. A gente cadastra no celular o cartão de crédito e paga com o celular mesmo. Isso é extremamente útil. Hoje em dia não é todo celular que tem NFC, o Redmi Note 13, por exemplo, não tem, mas daqui a alguns anos, cara, pode ter certeza, todo celular vai ter NFC. O motivo é que cada vez mais várias pessoas estão começando a usar o NFC, e ele não serve só para pagamento não, tá? Ele serve para várias coisas. Tem muito show por aí, por exemplo, que vende ingresso virtual, e aí você tem que encostar o seu celular na máquina lá no show para conseguir entrar no evento. Enfim, aqui no caso do Realme C67, ele tem NFC e é o NFC 360 ainda por cima. Você não precisa literalmente encostar o celular na máquina de cartão. É só você chegar o celular perto dela que já funciona. Mudando de assunto agora, eu quero falar também sobre a tela. Esse que é um ponto muito importante também na hora de comprar um celular. O Realme C67, ele vem equipado com uma tela LCD IPS de 6.7 polegadas, que tem 90 Hz de frequência, e o Redmi Note 13, ele tem uma tela AMOLED do mesmo tamanho de 6.7 polegadas e tem 120 Hz de frequência. No quesito tela, o Redmi Note 13 ganha por causa da frequência de 120 Hz. Quando você ouvir falar em frequência da tela, isso aí é a quantidade de vezes que uma imagem é jogada na tela para formar a ilusão de movimento que a gente vê na tela do celular. E o normal de todo celular é ter 60 Hz, porém alguns celulares têm frequências maiores. Quanto maior a frequência da tela, mais fluido fica o movimento ali. A tela do Realme C67, por exemplo, é muito boa, já que tem 90 Hz, isso já é bem mais fluido do que o normal. Esse tipo de tela é boa não só para usar no dia a dia, como também para jogar, porém o Redmi Note 13 ganha nesse ponto. Se 90 Hz já é bom, imagina então 120 Hz, é bem melhor. Beleza, analisando tudo isso que eu falei até agora, qual dos dois que é melhor, o Redmi Note 13 ou o Realme C67? A gente viu aí que os dois têm o mesmo desempenho, os dois são rápidos e nunca vão te deixar na mão, dá para jogar e também sair abrindo vários aplicativos ao mesmo tempo. A gente também viu que os dois têm câmeras excelentes, apesar do Realme ter uma leve vantagem. Os dois também têm uma boa bateria, os dois são bem completos ali no acabamento e no design. O Realme C67 tem NFC, coisa que o Redmi Note 13 não tem, e na tela os dois têm uma tela boa, porém o Redmi Note 13 tem uma leve vantagem. Conclusão, o Note 13 ganhou na tela e o Realme C67 ganhou em todo o resto, aí fica a seu critério escolher, né? Eu pessoalmente escolheria o Realme, tá? Porque ele é bem mais barato que o Note 13 e tem o mesmo desempenho, mesmo sendo mais barato. Ele tem NFC, esse aqui não tem, e é uma tecnologia que eu uso bastante, e ele também tem câmeras melhores. Isso não quer dizer que o Note 13 é ruim não, tá? Ele é um celular muito bom, porém a diferença desse canal aqui pros outros canais do tipo é que eu dou a minha opinião mesmo. Se eu gostar eu falo, e se eu não gostar eu falo também. Então eu pessoalmente escolheria o Realme por causa dessas vantagens. Se você só se importa com frequência da tela, aí o Note 13 é melhor. Porém, se você se importa com todo o resto, o Realme é melhor porque ele é mais barato e mais custo-benefício. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, pode comentar porque eu vou te ajudar. E é isso aí, um forte abraço e até a próxima.